Seja muito bem-vindo a mais uma sabatina. Eu sou Cíntia Fels, que muito bom estar com você aqui. Cadê o nosso querido pastor Natal, professor Marcelo? Olá, tudo bem? Como você vai? Realmente o professor Natal está viajando e nós estamos tendo a oportunidade essa semana de compartilhar algumas ideias importantes, algumas perguntas dinâmicas com você, para que nesse próximo final de semana a gente possa se aproximar mais dos nossos alunos, falar ao coração deles e poder aprender um pouquinho mais, né, Cíntia? É isso mesmo. Como você já sabe, a sabatina é um recurso muito importante para que você possa interagir, você como professor, interagir na sua classe com perguntas, instigando aos alunos para que eles possam participar mais e assim a aprendizagem possa acontecer. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o Evangelho de João e nesta semana especificamente é a fonte da vida. E o nosso verso está em João, capítulo 14, verso 6, onde diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos começar aqui perguntando ao pastor Marcelo sobre a questão do que significa a expressão quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Muito bem, Cíntia. Jesus, em várias ocasiões, ele relaciona não somente as palavras dele, não somente a verdade, ele disse, a minha palavra é a verdade, mas ele relaciona ele mesmo como sendo a fonte de vida, a fonte que vai saciar as nossas sedes espirituais, que vai de encontro com as nossas necessidades, não somente em João, mas nós temos aqui outros textos da Bíblia também, que relatam que Jesus é a vida. Quem tem um filho, quem tem Cristo, tem a vida. Ou seja, tudo que nós vemos aqui passa, mas o Senhor nos deixa claro que quando nós nos aproximamos dele, Jesus foi o único e é o único eterno. Quando nós vamos a ele, nós nos unimos a algo eterno. Existe dentro de cada ser humano uma necessidade muito grande de ser eterno, de querer transpassar a vida. Essa é uma necessidade intrínseca que Deus colocou em nosso coração. Portanto, só há um caminho para nós conseguirmos isto. E esse caminho é nos unir a quem é eterno, quem é Jesus. Cristo é a nossa única fonte de vida e por isso que nós precisamos nos apegar cada vez mais ao nosso Deus. Sabemos que Ele é o único doador. Mesmo os anjos, não podem nos conceder vida. Somente Cristo pode nos conceder vida. Ao contrário da obra de Satanás, que ele representa o extremo oposto do doador da vida. A palavra de Deus diz que Satanás, ele é o ladrão que só vem para matar, roubar e destruir, mas Deus não. Cristo Jesus, ele é a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou quem quer estar sempre ao seu lado. Pastor Marcelo, o que há de impactante na resposta de Pedro para quem iremos, se abandonarmos a Jesus, quando ele assim cita na palavra de Deus? Cíntia, eu creio que todos nós, em algum momento, devemos nos fazer esta pergunta. Pedro teve o privilégio de falar a Jesus, para quem iremos? Mas é uma pergunta que deve atender a uma necessidade. Quem mais nós podemos verdadeiramente seguir? Quem pode ser verdadeiramente o nosso guia, o nosso exemplo? E não somente isso, mas a nossa porta de salvação. Quando Pedro manifestou desta forma, com esta pergunta, o fato de que ele entendia que não tinha outro caminho, isto também reflete e ecoou durante os um milhar de anos, 2000 anos pelo menos até nós, reflete a nossa necessidade e reflete também a ausência de termos outra referência. Para quem iremos, a não ser para Jesus Cristo? Temos que refletir nisso. Pedro também nos diz na palavra que o Senhor tem a palavra da vida eterna. Como essa verdade pode moldar a maneira que nós vivemos o nosso dia a dia como cristãos, em cima disso que Pedro nos diz. Hoje, novamente,
nós temos a oportunidade de conhecer a verdade como os discípulos tiveram. Os discípulos tiveram um privilégio muito grande de falar pessoalmente com Jesus. Mas aquele que crê que a palavra de Deus é a palavra de Cristo, é a verdade, então tem uma oportunidade de ser moldado por ela. Quando nos voltamos para a Bíblia, nós temos uma oportunidade única que nada nos dá, a não ser o Espírito Santo através da palavra de Cristo encontrada na Bíblia. Então a Bíblia é o instrumento que pode, e é o único, que pode verdadeiramente lapidar o coração humano. O Espírito Santo através da palavra de Deus. Eu gosto muito de uma citação em Desejar de Todas as Nações que diz assim que o alimento não nos aproveita se nós não o ingerirmos. Da mesma forma, também Cristo fica sem valor se nós não tivermos esse contato, né? Termos esse contato diário, nos alimentando da sua palavra, estarmos junto com Ele. Essa vivência com Cristo é algo muito importante, né, pastor? É muito importante nós termos essa comunhão, fazer isso da primeira hora do dia, estarmos conectados com Ele. E é importante que nós também não só falemos isso, mas vivamos isso. E por que Deus nos dá esse poder de nos tornarmos seus filhos? Por que não podemos fazer isso sem o seu poder? Sabe, Cíntia, é fantástico não somente a oportunidade, mas podemos dizer o privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Todos aqueles que são pais ou mães sabem, mesmo nesse mundo mau, o quanto de carinho um pai pode ter com um filho. Quanto mais Deus, e Ele se relaciona como o Pai perfeito, aquele que só quer o bem do seu filho. Por isso, quando eu leio, vejo assim em João essa declaração, eu percebo que há para nós, em nosso alcance, um grande privilégio. Talvez o maior privilégio de todos. Qual é? Ser chamado de filho ou filha de Deus. Isto é uma oportunidade, Cíntia, que quando nós descobrimos verdadeiramente, quando a gente se dá conta disso, é algo que não se vende nem se compra. É algo que deve ser guardado como troféu na nossa vida. Jesus é a nossa fonte de vida. E se Ele é a fonte de vida, nós devemos buscar a cada dia nele. E a próxima pergunta é como nós podemos estar atentos para jamais rejeitarmos essa fonte de vida que é Cristo Jesus. É interessante que, se perguntarmos por aí se as pessoas aceitam a Jesus Cristo, boa parte, quase todas praticamente que se dizem cristãs, vão dizer sim, é claro que eu aceito a Jesus Cristo. Mas verdadeiramente o que é aceitar a Jesus? Somente uma declaração pública, talvez na igreja? Eu creio que aceitar a Jesus é muito mais do que isso. Em pequenas coisas, em pequenas palavras, em pequenas decisões que fazemos a cada dia, nós dizemos para Cristo, para nós e para o universo, de quem nós somos discípulos ou discípulas verdadeiramente. Aceitar a Jesus não é algo que nós fazemos no final da nossa história, ou uma vez e nunca mais. Aceitar a Jesus, ter comunhão com Cristo, realmente é uma proposta diária que o Senhor nos convida. A cada dia, cada manhã, nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero ser um filho, eu quero ser uma filha. Por favor, me tome como teu. Muitas pessoas realmente declaram que amam a Jesus, que querem seguir Jesus, mas nos parece que aquilo que elas fazem, o ato que elas têm, é ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz. E como a gente identificar realmente se nós estamos no caminho certo, se realmente nós estamos fazendo aquilo que Deus pede? Então, nós, Cíntia, não devemos ser, eu até vou usar uma expressão que eu ouvi há muito tempo atrás, eu achei até engraçado, queria compartilhar com você. Nós não somos convidados a ser o crente piolho. Qual é o crente piolho? O crente piolho é aquele que anda na cabeça dos outros. Nós temos que examinar, ser como os bereanos, que ouviam a palavra e examinavam para ver se estava certo. Então, por isso que o Senhor nos convida, a palavra nos instiga, Jesus nos manda estudar, examinar, conhecer. A única salvaguarda que nós temos, a única esperança é abrirmos a palavra e constatar, e autenticar
o que nós cremos, o que nós ouvimos através do que está escrito. Por isso, como Jesus, o nosso lema, o nosso entendimento deve ser: está ou não está escrito? Agora, existem algumas pessoas que querem chegar perto dessa luz que é Cristo Jesus. Agora, outras não têm esse interesse, não procuram se aproximar o máximo dessa luz. E por que isso? Então, eu creio que vamos passar a eternidade para entender o grande amor de Deus e, mesmo assim, não queremos chegar ao final pleno desse entendimento. Deus nos ama tanto que, mesmo sabendo o que é melhor para nós, nos deixa escolher. Existe algo assim inexplicável no relacionamento de Deus com o ser humano, que é o tanto com que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quem dera o pai que ama o seu filho pudesse tomar todas as decisões pelo seu filho, mas não é assim. A gente não pode tomar decisões pelos nossos filhos depois de um tempo. Quando é pequenino, a gente pega, carrega e toma decisões. Mas todos os filhos chegam a algum momento que devem seguir o seu caminho. Deus nos ama tanto que, ao seguir o nosso caminho, Ele nos convida, Ele nos apela, Ele fala ao nosso coração, mas não nos obriga. Quem dera nós possamos dizer às pessoas e as pessoas possam despertar para esse convite, não só para a importância do convite, mas quem está fazendo, que é Deus Pai, que Deus possa tocar o coração dessas pessoas. Jesus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que é essa vida em abundância? O que é essa vida plena? Como ter essa vida em abundância, pastor Marcelo? Vida em abundância, vida plena. Eu creio também que nós estamos trabalhando para entender isso, né? É algo fantástico. Mas, sem dúvida, vida plena é uma vida sem medo da morte, é uma vida sem medo de sofrer por Cristo, é uma vida de confiança, é uma vida de poder do céu. E nós só podemos entender isso quando vivemos. É difícil explicar para as pessoas: olha, a vida que você vive não é vida. Vida é com Cristo. É como se alguém estivesse comendo algo muito gostoso e tentasse explicar para alguém que nunca comeu aquele alimento. É complicado. A gente pode dar uma ideia, mas vida plena só entende quem vivencia. Vida plena. Eu estou a cada dia procurando vivenciar, estou sentindo prazer de viver, mas quero viver mais, Cíntia. Quero entender plenamente o que é viver com Cristo. E eu creio que viver com Cristo não importa o que aconteça, nós estejamos bem, porque estamos com Cristo. Só vai entender aquele que realmente experiencia esse momento, né? Aquele que realmente se permite experimentar. Então, quando a pessoa fala, mas o que é isso? Você precisa experimentar, você precisa buscar, você precisa acordar de manhã, buscar o Senhor da palavra, se colocar de joelhos, orar a Ele, porque não é apenas o conhecimento, não é apenas ler a Bíblia, mas é meditar, internalizar aquilo que a palavra de Deus nos diz e aceitar. Porque conhecer, até o diabo conhece. Ele conhece a Bíblia de capa a capa, mas tem que aceitar aquilo para a sua vida e falar com Deus através da oração e deixar Deus falar com você através da sua palavra, através da natureza, através de pessoas que Ele coloca no seu caminho. E por isso nós queremos que você seja muito abençoado aí na sua escola sabatina também. Para a gente finalizar, professor Marcelo, nós temos aqui também na sabatina sempre um conselho da escola sabatina descrito no Espírito de Profecia de Ellen White. E vamos terminar, então, falando mais um conselho aqui para você. Seguindo aqui como se tem a tradição, né, o costume na nossa sabatina, mas agora estamos fazendo no final, mas da mesma importância. Eu queria mencionar para vocês, citar um verso do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, da página 11, que diz o seguinte: a obra da Escola Sabatina é importante. Todos os que se interessam pela verdade, olha só, todos que se interessam pela verdade, devem se esforçar por torná-la, a escola sabatina, próspera.
Então, a escola sabatina é um instrumento de Deus, fantástico. E quem gosta da verdade, Cíntia, gosta também de estudar a verdade e participar da escola sabatina. Que bom que você escolheu a boa parte. E para nós terminarmos, vamos orar. Querido e bom Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome entre nós. Nós gostaríamos, Senhor, de pedir que o Senhor coloque esta palavra da verdade dentro do nosso coração e nos ajude a transmitir para os nossos alunos a importância de se aproximar de Jesus, de ter comunhão, de buscá-lo e entender que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Abençoe a cada professor, a cada aluno. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma sabatina. Obrigada, professor Pastor Marcelo, por estar aqui com a gente novamente. E semana que vem, o pastor e professor Natal vai estar aqui na sabatina de toda a semana. Um feliz sábado para você.